Tirem essa garota da minha frente, ou eu vou substituir cada um de vocês até de manhã. A voz cortou o restaurante como uma lâmina. Margaret Valente, a matriarca de 60 anos da família criminosa mais temida de Chicago, bateu a mão na mesa. Todas as conversas ao seu redor morreram instantaneamente. Ela apontou um dedo coberto de diamantes para a jovem garçonete ao lado de sua mesa. Este é o pior serviço que já tive na minha vida. Ela rosnou. Se ela ainda estiver aqui quando eu voltar, vou garantir que nenhum de vocês trabalhe nesta cidade novamente. A jovem garçonete ficou paralisada por um momento. Ela segurava seu bloco de notas com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela tinha 27 anos, era magra, com olhos castanhos profundos. Havia cicatrizes leves em suas mãos que contavam uma história que ninguém ali poderia adivinhar. A maioria das pessoas em sua posição teria pedido desculpas, implorado ou saído chorando. Mas ela não. Em vez disso, ela lentamente olhou nos olhos da mulher mais poderosa de Chicago. Então, ela disse algo que fez a expressão da matriarca mudar completamente. Vá em frente, disse ela calmamente. Me demita se quiser. Mas o que ninguém naquele restaurante sabia, nem a equipe aterrorizada, nem os guarda-costas armados na porta, nem mesmo a mulher que a tinha acabado de humilhar, era que essa garçonete não era apenas uma estranha da Zona Sul. Ela era a própria filha da matriarca, roubada dela há 24 anos. E ela esteve bem na frente de sua mãe o tempo todo. Se você está gostando do nosso canal, se inscreva e deixe o seu like. Isso significa muito para nós. Compartilhe este vídeo com alguém que ama uma boa história e ative as notificações para nunca perder o que está por vir. Agora, vamos voltar para onde tudo começou. A noite em que tudo mudou dentro de uma mansão de luxo. A mansão pertencia à família mais perigosa de Chicago, 30 minutos antes de tudo acontecer. O restaurante no ar ainda estava imerso em sua familiar luz dourada e fraca. Velas piscavam em cada mesa. As paredes eram revestidas de veludo preto. O leve cheiro de charutos flutuava no ar. Ele se misturava com o aroma de carvalho que vinha do bar no fundo da sala. O Noir não era um restaurante comum. Localizado no coração de Chicago, em uma rua tranquila, uma rua onde a maioria das pessoas na cidade nunca colocaria os pés. Parecia mais um clube privado para a elite do que um lugar para comer. Mas as pessoas que realmente entendiam este mundo sabiam. Todos sabiam que o Noir pertencia à família Valente. No papel, o restaurante estava registrado em nome de uma empresa imobiliária. Na realidade, era território privado. Território de uma das famílias mais poderosas do submundo de Chicago. Mesa 1. A mesa no canto escuro dos fundos, atrás de uma pesada cortina de veludo. Era uma mesa onde os clientes comuns nunca se sentavam. Aquela mesa era reservada apenas para a família. Naquela noite, o telefone de Helena Marsh vibrou. Ela estava verificando a lista de reservas mais uma vez. Ela atendeu, ouviu por alguns segundos e sua expressão mudou completamente. Ela abaixou o telefone e se virou para a equipe. Eles estavam se preparando para o turno da noite. Sua voz era baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem. A senhora Valente vem hoje à noite. Mesa 1. O efeito foi quase imediato. Uma garçonete por perto quase derrubou sua bandeja. 2 garçons ao lado do bar se entreolharam. Então, ambos baixaram os olhos para o chão. Ninguém disse uma palavra por vários segundos. Mas o ar na sala da equipe ficou denso, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio. Margaret Valente. Esse nome não precisava de mais explicações. Ela era a viúva de Franco Valente, o antigo chefe da família que havia morrido 5 anos antes. Por 30 anos ao lado do marido, Meg não foi apenas uma esposa. Ela foi uma conselheira, a pessoa que dava ordens quando Franco estava fora, a mão de ferro envolta em veludo preto. Quando Franco morreu, o poder passou para o filho mais velho, Nico Valente, o chefe mais jovem da história da família. Mas todos em Chicago entendiam. Meg ainda era a mulher que até mesmo Nico tinha que pensar 2 vezes antes de contrariar. E ela era famosa por uma coisa. Ela nunca aceitava nenhum erro. Helena olhou ao redor da sala. Quem vai atender a mesa 1 hoje à noite? Silêncio. Silêncio completo. Nenhuma mão se levantou. Nenhum par de olhos ousou encontrar os dela. Benny Tran, um dos funcionários mais antigos, encostou-se na parede. Ele balançou a cabeça lentamente. A última vez que ela veio aqui, ela demitiu um cara.
Só porque ele serviu a água com 3 segundos de atraso. 3 segundos? Ele não estava exagerando. Todos na sala se lembravam disso. O nome do garçom era Jason. Ele trabalhava no Noir há quase 2 anos. Maggie apontou para ele na frente de todo o salão e exigiu que ele fosse demitido na hora. Jason não tinha cometido nenhum erro grave. Ele só se atrasou alguns segundos porque estava servindo outra mesa. Mas para Maggie Valente, atraso era inaceitável. E como o Noir pertencia ao filho dela, ninguém ousou dizer uma única palavra em protesto. Helena respirou fundo. Ela sabia que não podia forçar ninguém, mas também não podia deixar a mesa sem um garçom. Isso seria um insulto maior do que qualquer erro. Pessoal, ela disse com a voz paciente, mas cansada. Alguém tem que atender esta mesa. Ela estará aqui em 30 minutos. Benny deu de ombros. Eu não. Da última vez que passei pela mesa dela, ela me olhou como se eu fosse um inseto. Outra garçonete balançou a cabeça rapidamente. Eu tenho filhos pequenos em casa. Não quero perder meu emprego hoje à noite. Helena estava prestes a falar novamente quando uma voz calma surgiu de trás do grupo. Eu atendo. Todos se viraram. Clara Wynne estava ao lado da estação de serviço. Seu avental estava bem amarrado. Um pequeno bloco de pedidos já estava em sua mão. Ela disse novamente. Sua voz não era alta, mas era clara. Eu atendo a mesa 1. Helena olhou para ela hesitante. Clara trabalhava no Noir há apenas 3 semanas. Ela era a funcionária mais nova de toda a equipe. E aquela noite certamente não era para alguém novo. Clara, você tem certeza? Clara assentiu. Um cliente é um cliente. É por isso que estamos aqui. Benny se aproximou, puxou-a de lado gentilmente e baixou a voz. Você não entende. A senhora Valente não é como os clientes comuns. Ela não apenas reclama, ela destrói pessoas. Você ouviu o que aconteceu com o Jason? Clara olhou para ele. Ela tinha ouvido. Todos repetiam aquela história como uma maldição, sempre que alguém mencionava o nome Valente. Mas Clara não tinha outra escolha. Ela precisava deste emprego. Não como as pessoas precisam de um dinheirinho extra no fim do mês. O tipo de necessidade que mantém viva a pessoa que você mais ama no mundo. O padre Thomas Brennan, de 70 anos, o padre idoso da igreja de Santa Brígida, na Zona Sul. Ele era a única pessoa neste mundo que Clara chamava de família. 11 anos antes, quando Clara tinha 16 anos, ela fugiu da casa de sua mãe adotiva. Foi no meio de um inverno de Chicago. Ela não tinha nada além de um casaco fino e um par de sapatos gastos. Ele foi quem abriu a porta da igreja e a deixou entrar. Ele não perguntou de onde ela tinha vindo. Ele não perguntou o que ela tinha feito. Ele disse apenas 4 palavras. Você está segura agora. A partir daquela noite, ele se tornou o pai que Clara nunca teve. Ele a ensinou a ler livros, ajudou-a a obter seu diploma de conclusão do ensino médio e a encorajou toda vez que ela queria desistir. E agora ele estava em um hospital, com um diagnóstico de câncer em estágio inicial. O médico disse que a doença podia ser tratada, mas a cirurgia tinha que acontecer logo. Seu seguro de saúde não cobria o suficiente. O restante, quase $20 mil, Clara tinha que encontrar por conta própria. Ela encontrou a vaga de garçonete no Noir em um site de empregos 3 semanas antes. O salário base não era alto, mas as gorjetas em um restaurante de luxo podiam ser 3 ou 4 vezes o que ela ganhava nas pequenas lanchonetes onde costumava trabalhar. Ela não sabia a quem o Noir pertencia. Ela não sabia o que era a família Valente. Ela só sabia que cada noite que trabalhava aqui a deixava um passo mais perto da quantia que precisava para salvar a única pessoa que já a salvou. Benny ainda olhava para ela, sua preocupação impossível de esconder. Clara, estou falando sério. Ela vai procurar por todos os erros possíveis. Você só está aqui há 3 semanas. Você não sabe o quão terrível ela pode ser. Clara olhou diretamente em seus olhos. Sua voz não tremeu. Não foi imprudente, foi simplesmente honesta. Eu preciso deste emprego mais do que preciso estar segura. Benny ficou em silêncio. Ele a olhou por mais alguns segundos, depois suspirou e se afastou. Ele não disse mais nenhuma palavra, mas seus olhos diziam mais claramente do que qualquer outra coisa. Ele esperava que ela soubesse o que estava fazendo. Helena também não discutiu mais. A gerente olhou para Clara, depois assentiu com relutância visível. Tudo bem, mas lembre-se, sirva rapidamente, seja educada, isto é, e não importa o que aconteça, mantenha a calma.
Clara deu um pequeno aceno. Voltou para a estação de serviço e começou a verificar os talheres para a mesa novamente. Suas mãos se moviam rapidamente, com precisão. Se alguém tivesse olhado de perto, teria visto as cicatrizes leves. Elas cruzavam as costas de suas mãos e seus pulsos. Essas cicatrizes não vieram de uma cozinha. Elas vieram de uma vida que ninguém neste restaurante poderia ter imaginado. Mas Clara nunca falava sobre elas. Ela apertou o avental mais uma vez, respirou fundo e olhou para as grandes portas de vidro do Noir. Lá fora, as luzes da cidade piscavam na noite fria. 30 minutos. Ela tinha 30 minutos antes que a mulher mais poderosa da família Valente entrasse por aquelas portas. E ela não tinha ideia de que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Exatamente 30 minutos depois, as grandes portas de vidro do Noir se abriram. Mas Meg não foi a primeira a entrar. 2 homens grandes de ternos pretos entraram. Seus olhos varreram rapidamente a sala com o tipo de hábito que foi repetido milhares de vezes. Guarda-costas. Um deles permaneceu perto da porta, com os braços cruzados sobre o peito, as costas retas como uma parede. O outro se moveu mais para dentro do restaurante, passando de mesa em mesa, verificando os cantos da sala, olhando para a área da cozinha e então dando um pequeno aceno em direção à entrada. Tudo estava seguro. Só então Margaret Valente apareceu. Ela entrou no Noir como se todo o restaurante tivesse sido construído com o único propósito de recebê-la. Um casaco de pele preto sobre os ombros, uma bolsa Hermès preta elegantemente no braço, o cheiro de perfume caro seguindo suavemente a cada passo. Seu cabelo prateado platinado estava perfeitamente penteado para trás. Seu rosto não mostrava nenhuma expressão. Nem felicidade, nem tristeza, nem calor. Apenas a frieza absoluta de uma mulher que passou a vida inteira sendo obedecida. Ela não olhou para ninguém. Nem para a equipe que baixava os olhos enquanto ela passava. Nem para os clientes que fingiam não notá-la. Nem para Helena que se apressava para cumprimentá-la. Ela caminhou direto para a mesa 1, puxou a cadeira, sentou-se e colocou a bolsa na mesa com um movimento lento e poderoso. Atrás da estação de serviço, Clara observava tudo. Ela respirou fundo, pegou seu bloco de pedidos e caminhou em direção à mesa 1. Ela podia sentir os olhos de Benny e os olhos dos outros funcionários seguindo cada passo que ela dava. Ninguém disse uma palavra, mas aquele silêncio pesava mais do que qualquer coisa que pudessem ter dito. Clara parou ao lado da mesa, mantendo exatamente a distância certa, assim como Helena a havia treinado nas últimas 3 semanas. Boa noite, senhora. Meu nome é Clara e eu vou servi-la esta noite. Meg não levantou o olhar. Ela estava desamarrando o lenço de seda em volta do pescoço com a indiferença calma de alguém para quem Clara nem existia. Água, com gás, limão à parte, e não toque na borda do copo. Sua voz não era alta, não precisava ser. Cada palavra era afiada e precisa, carregando o tipo de autoridade que não exigia explicação. Clara deu um pequeno aceno. Sim, senhora, imediatamente. Ela voltou ao bar, pegou uma garrafa de água com gás, despejou em um copo de cristal e colocou uma fatia de limão em um pequeno prato separado. Ela levou a bandeja de volta para a mesa 1 e a colocou delicadamente, sem fazer barulho. Meg olhou para o copo de água, depois abriu o menu encadernado em couro sem dizer nada. Clara ficou esperando. 1 minuto, 2 minutos. Meg leu o menu lentamente, como se o tempo de todos os outros não tivesse valor algum. Finalmente, ela falou sem levantar os olhos. Filé mignon, ao ponto para mal passado, legumes no vapor, sem molho. Clara anotou rapidamente. Deseja mais alguma coisa, senhora? Meg olhou para ela pela primeira vez. Seu olhar percorreu Clara da cabeça aos pés, rápido, mas longo o suficiente para avaliar tudo. O cabelo castanho simplesmente amarrado, o rosto magro, os olhos castanhos profundos, a mão com cicatrizes segurando o bloco de pedidos. Meg não disse mais nada. Ela apenas acenou levemente com a mão, sinalizando para Clara ir. Clara inclinou a cabeça com polidez praticada e se virou para a cozinha. Ao passar pela estação de serviço, Benny já estava esperando, a tensão estampada em seu rosto. Ela gritou? Clara balançou a cabeça. Ainda não, ela apenas fez o pedido. Benny exalou, mas não parecia aliviado. Ainda não, ele repetiu. Essa palavra não significa que ela não vai. Clara não respondeu.
Ela entregou o bilhete do pedido para a cozinha e voltou para sua posição, ficando longe o suficiente da mesa para não incomodar, mas perto o suficiente para estar pronta no momento em que fosse chamada. Atrás do bar, Helena observava com as duas mãos cerradas. Por enquanto, tudo estava bem. Mas bem no Noir, quando Meg Valente estava sentada na mesa significava apenas que a tempestade ainda não havia chegado. Essas palavras pairaram no ar. Me demita se quiser. Por um breve momento, todo o restaurante no ar pareceu congelar. Ninguém ousava respirar muito alto. Meg Valente permaneceu perfeitamente imóvel, seus olhos fixos em Clara, como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. 60 anos neste mundo, 30 anos ao lado de um dos chefes mais temidos de Chicago. E nem uma vez, nem uma única vez, alguém havia respondido a ela naquele tom. Especialmente não uma garçonete. Especialmente não aqui, no território de sua própria família. O rosto de Meg mudou lentamente. O choque inicial desapareceu, e em seu lugar veio algo muito mais perigoso. Fúria fria. Não a fúria barulhenta de pessoas comuns. A fúria silenciosa de alguém acostumado a dar ordens sobre a vida e a morte. Ela se levantou da cadeira lentamente. Cada movimento carregava o peso do poder. Ela ajeitou o lenço de seda em seu pescoço, depois voltou seu olhar para a porta onde os dois guarda-costas estavam. Ela não gritou. Ela apenas falou alto o suficiente para ser ouvida, mas cada palavra caiu como uma pedra. Levem a garota para fora. Os dois guarda-costas reagiram imediatamente, sem hesitação, sem perguntas. Eles se moveram em direção a Clara com passos rápidos e decisivos, como se tivessem praticado isso 1000 vezes. Os paletós de seus ternos se avolumavam levemente no quadril, onde qualquer observador o suficiente entenderia o que estava escondido ali. Este não era o momento em que um funcionário era repreendido pela gerência. Este era o momento em que os guarda-costas armados de uma família da máfia avançavam sobre uma garota de 27 anos no meio de um restaurante. Helena foi a primeira a reagir. Ela saiu correndo de trás do balcão, ambas as mãos levantadas na frente dela, como se tentasse parar um desastre. Senhora Valente, por favor, não precisa chegar a esse ponto. Eu vou resolver. Por favor, deixe-me resolver. A voz de Helena estava tremendo. Ela sabia melhor do que ninguém que no Noir, a palavra de Meg Valente era lei. E quando essa lei era aplicada por dois homens armados, ninguém tinha o direito de se opor. Meg nem olhou para Helena. Seus olhos permaneceram fixos em Clara, frios e impiedosos. Eu já disse, levem-na para fora. Os dois guarda-costas estavam agora a menos de 3 passos de Clara. Um deles levantou a mão, pronto para agarrar seu braço, mas Clara não recuou. Ela ficou exatamente onde estava, com as costas retas, as mãos pendendo ao lado do corpo. Seu bloco de pedidos havia caído no chão em algum momento, e ela nem se lembrava quando. Seu coração batia tão rápido que ela podia ouvir cada batida dentro de seus ouvidos, mas seus pés não se moveram. Não porque ela fosse corajosa, porque ela estava muito familiarizada com a sensação de estar encurralada. Ela conhecia essa sensação desde a infância, das noites dentro da casa de Pearl Jennings, quando não havia mais para onde recuar. E quando não havia mais para onde recuar, ela aprendeu que às vezes ficar parada era a única coisa que restava. Ao redor deles, o restaurante começou a se fragmentar. Um casal sentado perto da mesa, silenciosamente colocou dinheiro na mesa e se levantou para sair sem olhar para trás. 2 homens em outra mesa empurraram suas cadeiras para trás, tentando escapar sem chamar a atenção. Uma jovem jantando sozinha baixou a cabeça, segurando sua taça de vinho com força. Seus olhos fixos na mesa como se não visse nada, como se nada estivesse acontecendo. Benny estava atrás do bar, seu rosto pálido. Ele queria fazer algo, mas suas pernas não se moviam. Ele conhecia os limites muito bem. No Noir, se intrometer nos negócios da família Valente era a maneira mais rápida de desaparecer desta cidade. Helena tentou mais uma vez. Senhora Valente, por favor, ela é nova. Ela não entende. Deixe-me falar com ela. Eu cuidarei disso. Meg se virou para Helena e o olhar em seus olhos fez a gerente recuar. Você está me dizendo que preciso me repetir uma terceira vez? Helena engoliu em seco e ficou em silêncio. O primeiro guarda-costas estendeu a mão e agarrou o braço de Clara.
Clara sentiu a mão grande e sólida apertar em volta dela. Ela olhou para cima, diretamente para o rosto do homem. Ele não tinha expressão alguma. Para ele, isso era apenas mais uma ordem. Mas no exato momento em que Clara estava prestes a ser arrastada, grandes portas de vidro do Noir se abriram novamente, e todos na sala, incluindo Meg, incluindo os dois guarda-costas, pararam. Nico Valente passou pelas portas de vidro do Noir, e tudo dentro do restaurante mudou de uma vez. Não gradualmente, instantaneamente. Como se alguém tivesse acabado de sugar todo o ar da sala e o substituído por algo mais pesado, mais denso, mais perigoso. Ele usava um terno preto sem gravata. O colarinho de sua camisa estava ligeiramente aberto. 37 anos, ombros largos, movendo-se sem pressa. No entanto, cada passo carregava o tipo de poder que o dinheiro por si só não podia comprar. Era o tipo de poder construído a partir do medo, da lealdade, do sangue. Seus olhos eram afiados e frios, varrendo a sala em um único olhar sem perder nada. Atrás dele, Tristan Cole entrou. O braço direito de Nico, 35 anos, sempre vestido de preto, sempre silencioso e sempre pronto. Tristan não precisava de apresentação. Sua presença ao lado de Nico era um aviso suficiente. Os dois guarda-costas de Meg reconheceram Nico antes que qualquer outra pessoa tivesse tempo de reagir. O que segurava o braço de Clara soltou-o imediatamente. Ninguém ordenou que ele a soltasse, mas o instinto lhe disse o que fazer. Na família Valente havia uma regra que nunca precisava ser dita em voz alta. Quando o chefe aparece, toda a ação para até que ele decida o que acontece a seguir. Nico parou no meio do restaurante. Ele não se apressou. Ele olhou dos dois guarda-costas parados rigidamente para Helena tremendo ao lado da estação de serviço, depois para Meg parada na mesa 1, seu rosto ainda vermelho de raiva. Finalmente, seus olhos pousaram em Clara, a jovem que estava entre os dois guarda-costas. O braço que acabara de ser agarrado ainda estava vermelho, mas suas costas estavam retas e seu olhar não estava abaixado. 3 segundos. Nico entendeu toda a situação em 3 segundos. Então ele falou, sua voz baixa e calma, quase um sussurro. No entanto, cada palavra foi ouvida claramente no silêncio absoluto do Noir. Ninguém vai ser demitido esta noite. Os dois guarda-costas recuaram de uma vez. Sem perguntas, sem hesitação. Eles voltaram para seus lugares perto da porta como se nunca os tivessem deixado. Helena soltou um longo suspiro, embora suas mãos ainda estivessem cerradas. Benny, atrás do bar, finalmente ousou se mover novamente, mas seus olhos permaneceram arregalados, incapaz de acreditar no que acabara de acontecer. Meg se virou para o filho. Seu rosto não havia suavizado. Nico, essa garota acabou de ousar me desrespeitar no seu próprio restaurante. Você vai mesmo deixar isso passar? Nico olhou para a mãe. Não havia calor em seus olhos, nem suavidade. Não havia nem mesmo desafio aberto. Apenas a certeza absoluta de um homem acostumado a tomar a decisão final em todas as situações. Não aqui, mãe. 4 palavras. Apenas 4 palavras. No entanto, elas carregavam uma linha que não podia ser confundida. Este era o restaurante dele. Este era o território dele. E embora Meg fosse sua mãe, embora ela fosse a matriarca da família, dentro do Noir, dentro deste espaço, a palavra final pertencia a Nico. Meg olhou para o filho, seus lábios pressionados em uma linha fina e reta. Ela entendeu exatamente o que aquelas 4 palavras significavam. Ela também entendeu que discutir com Nico na frente de funcionários e clientes enfraqueceria sua autoridade. E isso ia contra todos os princípios que ela lhe ensinara desde que ele era um menino. Mas a raiva em seus olhos não desapareceu. Ela pegou sua bolsa Hermès da mesa, vestiu o casaco de pele e caminhou em direção à porta. Quando passou por Clara, ela parou por meio segundo. Ela não disse nada. Ela apenas olhou, mas aquele olhar dizia mais claramente do que qualquer ameaça falada jamais poderia. Que isso não tinha acabado. Os dois guarda-costas abriram a porta para Meg. Ela saiu para a noite fria de Chicago sem olhar para trás. As portas de vidro se fecharam atrás dela. Lentamente o Noir voltou à vida. O som de respirações aliviadas. O tilintar suave de copos contra as mesas. A música de jazz que ninguém nem percebeu que havia parado em algum momento, agora começou a tocar novamente. Nico ainda estava no meio do restaurante. Ele se virou e olhou para Clara mais uma vez.
Ela estava se abaixando para pegar o bloco de pedidos que havia caído no chão. Quando ela se endireitou, seus olhos encontraram os dele. Ela não abaixou a cabeça. Ela não disse obrigado. Ela não parecia assustada ou grata. Ela apenas olhou para ele diretamente e em silêncio, como se estivesse acostumada a ficar sozinha no meio de tempestades e não precisasse de ninguém para tirá-la de lá. Nico inclinou a cabeça ligeiramente, tão sutilmente, que era quase impossível de notar. Algo em sua expressão mudou. Não interesse, não simpatia. Curiosidade. Fria, afiada e inteiramente instintiva. Quem era essa garota que não tinha medo? No mundo de Nico, todos tinham medo. Seus homens tinham medo. Seus inimigos tinham medo. Até sua mãe tinha medo de perder o poder. Mas esta garçonete magra de 27 anos, com cicatrizes nas mãos, ficou entre dois guarda-costas armados e não tremeu. Ele não disse mais nada. Ele não perguntou o nome dela. Não perguntou se ela estava bem. Ele apenas deu a Tristan um pequeno aceno, e os dois caminharam em direção à porta privada que levava ao andar de cima, onde Nico mantinha seu escritório dentro do Noir. Antes de desaparecer por ela, Tristan olhou para Clara uma vez. Seu olhar não era curioso como o de Nico. Era mais cauteloso, como se estivesse memorizando seu rosto para um propósito que só ele entendia. A porta se fechou. Clara ficou sozinha no meio do restaurante, o bloco de pedidos na mão, seu coração ainda batendo rápido, mas ela ainda estava de pé. E no mundo de pessoas poderosas como a família Valente, às vezes simplesmente continuar de pé era a coisa mais extraordinária de todas. Clara abriu a porta de seu estúdio no terceiro andar e entrou na escuridão. Ela não acendeu a luz imediatamente. Ela apenas ficou ali com as costas contra a porta fechada, os olhos fechados, respirando. Do lado de fora da janela, o trem elevado rugiu, sacudindo as paredes finas do prédio antigo. A luz dos trilhos elevados varria a sala em pulsos. Claro e depois escuro. Claro e depois escuro, como a respiração de uma cidade que nunca dorme. Clara acionou o interruptor. A lâmpada do teto piscou algumas vezes antes de finalmente acender, lançando seu brilho amarelo e cansado. O pequeno estúdio apareceu. Uma cama estreita encostada na parede. Os cobertores e o travesseiro cuidadosamente dobrados. Uma pequena mesa com duas cadeiras desiguais, uma cozinha com apenas um fogão elétrico e uma mini geladeira zumbindo suavemente. Rachaduras corriam pelas paredes e a tinta acima da janela havia descascado. Esta era sua casa, sua vida inteira contida em 20 metros quadrados. Clara sentou-se na beira da cama e colocou as duas mãos nas coxas. Só então ela percebeu que suas mãos estavam tremendo. Não de medo, de raiva. O tipo de raiva que ardia desde que Meg Valente a olhou como se ela fosse um inseto. Desde que a mão do guarda-costas apertou seu braço. Desde que aquela mulher falou dela como se não fosse digna de respirar o mesmo ar. Clara cerrou os punhos, as unhas cravando em suas palmas. Ela estava acostumada a ser maltratada. Ela estava acostumada a isso há muito tempo. Mas esta noite, havia algo na maneira como Meg a olhou que abriu uma velha ferida novamente. A memória veio sem ser convidada. Clara, aos 7 anos, em pé na sala de estar da casa de Pearl Jennings, nos subúrbios de Indianápolis. Pearl, a mulher com quem o sistema de adoção colocou Clara quando ela tinha 5 anos, estava na frente dela com um cinto de couro na mão. Garota inútil, ninguém te quer, ninguém nunca vai te querer. O cinto desceu. Clara não chorou. Ela aprendeu muito cedo que chorar só piorava tudo. Ela mordeu o lábio e aguentou como sempre fazia. Então a memória mudou. Clara aos 16 anos, no meio da noite, no meio de um inverno de Chicago. Ela havia fugido da casa de Pearl 2 dias antes, pegando um ônibus de Indiana para Illinois, com o dinheiro que escondera por 3 anos. Ela não tinha um plano. Ela só sabia que se ficasse mais uma noite, não sobreviveria. Chicago em janeiro. 15 graus abaixo de zero. Ela andou pelas ruas da Zona Sul com um casaco fino e tênis rasgados. A neve açoitava seu rosto. Seus pés estavam dormentes há muito tempo. Ela não sabia para onde estava indo, até ver a luz amarela e quente saindo da grande porta de madeira da igreja de Santa Brígida. Ela abriu a porta. Dentro havia calor. Um homem idoso de batina preta estava arrumando os bancos. Ele olhou para cima e a viu. Uma garota magra com lábios roxos de frio, olhos fundos e hematomas cobrindo seus braços e pernas. Ele não perguntou quem ela era.
Ele não perguntou de onde ela tinha vindo. Ele não perguntou por que uma criança de 16 anos estava vagando sozinha no meio de uma noite de inverno. Ele apenas disse: "Você está segura agora, entre." Padre Thomas Brennan, o único homem no mundo que já olhou para Clara e viu um ser humano. Não um fardo, não um problema, não uma garota órfã inútil. Ele lhe deu um lugar para dormir no pequeno quarto atrás da igreja. Ele a ensinou a cozinhar, a ensinou a ler livros, a ajudou a obter seu diploma do ensino médio. Ele nunca perguntou sobre seu passado até que ela estivesse pronta para contar. 11 anos. Ele era a única família que ela já teve. E agora ele estava deitado em um hospital, aquele corpo de 70 anos lutando contra uma doença que só o dinheiro poderia ajudá-lo a derrotar. Clara voltou ao presente. Suas mãos pararam de tremer. Ela se abaixou sob a cama e puxou uma velha caixa de lata. A caixa a acompanhou do orfanato, pela casa de Pearl, pelas ruas, por Santa Brígida e até este estúdio. Dentro havia apenas duas coisas. Um pequeno pedaço de tecido de seda, cor creme suave, ligeiramente amarelado pelo tempo. Nele, uma letra havia sido bordada à mão com fio de prata. V. Clara não sabia o que o V significava. Ela não sabia de onde o tecido tinha vindo. Ela só sabia que estava com ela desde sua primeira memória. A segunda coisa era uma fotografia Polaroid desbotada. Na foto, uma menina pequena em um vestido branco com cabelo castanho, suavemente cacheado, sorria para alguém além do quadro. No verso da fotografia, em tinta azul que quase desaparecera, havia uma linha manuscrita. Sofia, 2 anos. Clara não sabia quem era Sofia. Ela não sabia se esse tinha sido seu nome verdadeiro ou não. Ela perguntou a todos os assistentes sociais, a todas as famílias adotivas, a todos os adultos que já passaram por sua vida. Ninguém tinha uma resposta, ou ninguém quis responder. Ela fechou os dedos com força em volta do retalho de seda, sentindo o fio de prata frio sob as pontas dos dedos. Lá fora, outro trem elevado passou roncando, sacudindo o quarto e depois desapareceu na distância. No silêncio que retornou, Clara sussurrou na escuridão: "Quem sou eu?" Naquela mesma noite, no último andar da Torre Valente, Nico estava ao lado da parede de vidro olhando para Chicago. A cidade se estendia sob ele como um mapa de luz. Milhões de pequenas luzes piscando na noite fria. Sua cobertura ocupava todo o 42º andar, de design minimalista, construída inteiramente de pedra, vidro e madeira escura. Não havia fotografias de família nas paredes, nem decorações pessoais. O quarto parecia mais um centro de comando do que uma casa. Tristan Cole estava atrás dele, uma mão segurando um iPad, a outra apoiada nas costas de uma cadeira. Ele estava acostumado ao silêncio de Nico. Nos anos que passou como braço direito de Nico, Tristan aprendeu que Nico pensava em silêncio e tomava decisões em uma única frase. Nunca de mais, nunca de menos. "A garçonete de hoje à noite", disse Nico, ainda de costas. "Mostre-me o histórico dela." Tristan deslizou o dedo pelo iPad e abriu o arquivo da funcionária. Clara Wynne, 27 anos. Endereço na Zona Sul, sem antecedentes criminais. Contratada há 3 semanas através de uma rodada de recrutamento aberto. Verificação de antecedentes básicos aprovada. Tristan fez uma pausa. Mas há algo estranho. Nico inclinou a cabeça ligeiramente, ainda sem se virar. Nenhuma família listada no arquivo. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum irmão, nenhum parente. No campo de contato de emergência, ela listou um padre na igreja de Santa Brígida, na Zona Sul. Fora isso, está completamente em branco. Nico não disse nada. Nenhuma família listada no arquivo. A frase ecoou em sua mente de uma forma que ele não conseguia explicar. A maioria das pessoas que trabalham tinha pelo menos um nome na seção de família. Uma mãe, um amigo, alguém. Mas Clara Wynne não tinha ninguém, como se tivesse aparecido do nada. Tristan esperou. "Você quer que eu investigue mais a fundo, chefe?" Nico levantou a mão e esfregou o queixo levemente. "Ainda não. Deixe estar." Ele se virou para sua mesa e sentou-se na cadeira de couro preta, mas não abriu seu laptop nem nenhum dos documentos que o esperavam. Seus olhos estavam fixos no nada. Havia algo sobre aquela garota que ele não conseguia afastar. Não sua aparência, não sua imprudência. Seus olhos. A maneira como ela o olhou esta noite, diretamente e sem vacilar,
Despertou algo vago em sua memória que ele não conseguia captar. O telefone na mesa vibrou. Nico olhou para o nome do chamador e atendeu. Vera. Vera Santos, 40 anos, cabelo preto curto, ex-investigadora do Departamento de Polícia de Chicago, antes de se mudar para uma investigação privada. Nico a contratara 3 anos antes para uma única tarefa: encontrar Sofia Valente, sua irmã mais nova. A menina que fora sequestrada da propriedade da família aos 3 anos de idade, 24 anos antes. Franco Valente, seu pai, gastara milhões contratando pessoas para procurá-la por quase 2 décadas sem resultados. Quando Franco morreu 5 anos antes, Nico herdou tanto o império quanto a busca. Ele contratou Vera porque ela era a melhor no campo e porque não tinha medo de cavar em lugares que outras pessoas não ousariam tocar. Nos últimos 3 anos, Vera seguiu centenas de pistas, verificou milhares de registros e procurou em 17 estados. A maioria delas terminou em becos sem saída. Mas esta noite sua voz era diferente. Eu tenho uma nova pista. Nico recostou-se na cadeira. Diga-me. Vera respirou fundo. Encontrei uma garota que entrou no sistema de adoção em Indiana no mesmo ano, 2002, na mesma época em que Sofia desapareceu. Seu arquivo de entrada mostra várias irregularidades. O nome da pessoa que a entregou não corresponde a nenhum banco de dados, e parte do arquivo original foi deliberadamente apagada. Nico sentou-se ereto. Deliberadamente apagada significa que alguém não queria que ela fosse encontrada. Vera continuou. Estou tentando recuperar os dados de registros arquivados nos serviços infantis de Indiana. Mas vai levar tempo. Quanto tempo? Nico perguntou. Talvez algumas semanas. Talvez mais. 1 semana, disse Nico. Você tem 1 semana. O silêncio encheu o outro lado da linha. Vera sabia que quando Nico dava um prazo não era uma sugestão. 1 semana, ela repetiu. Farei o meu melhor. A chamada terminou. Nico pousou o telefone e olhou para a parede de vidro. 24 anos. 24 anos vivendo com aquele vazio. O menino de 13 anos parado do lado de fora do quarto vazio de sua irmãzinha, ouvindo sua mãe gritar atrás da porta, havia se tornado o homem sentado nesta cobertura. Ele construiu um império, tomou o poder e controlou metade da cidade, mas nunca encontrou Sofia. E essa falha o consumia por dentro, mesmo que ninguém pudesse ver. A meia cidade de distância, em um pequeno escritório lotado de arquivos em Lincoln Park, Vera Santos sentou-se em sua mesa. A luminária da mesa era a única luz na sala escura. Ela abriu a pilha de documentos que passara os últimos 2 meses coletando. Registros de lares adotivos, relatórios de transferência, fotos de identificação. Ela virou para a última página, uma pequena fotografia em preto e branco, impressa de uma digitalização de baixa qualidade. Na foto, uma menina de cerca de 5 anos com cabelo castanho cacheado estava no quintal de um lar adotivo em Indiana. A menina olhava diretamente para a câmera. Vera parou. Ela aproximou a luminária da mesa e olhou com atenção. Os olhos da menina na fotografia, castanhos escuros e profundos, carregavam algo resiliente e triste que nenhuma criança de 5 anos deveria ter. Vera conheceu Meg Valente 2 vezes durante a investigação. E os olhos nesta fotografia se pareciam tanto com os de Meg que arrepios percorreram sua pele. Vera pousou a fotografia, sua mão tremendo ligeiramente. Ela pegou o telefone, prestes a ligar para Nico de volta. Então ela parou. Prova insuficiente. Ela precisava ter certeza. Ela pousou o telefone, abriu o laptop e começou a digitar. A noite estava longe de terminar. 3 dias se passaram. Clara pensou que tudo havia acabado. Ela ainda ia trabalhar todas as noites, servia outras mesas, coletava gorjetas, ia para casa, contava cada dólar e o adicionava à quantia que se aproximava lentamente da conta do hospital do Padre Thomas. Benny não mencionou aquela noite novamente. Nem Helena. Todo o Noir parecia respirar mais aliviado e voltou ao seu ritmo normal. Até a 4ª noite, Cicite. Helena estava verificando a agenda de reservas quando seu telefone vibrou. Ela olhou para a tela e seu rosto ficou pálido, exatamente como naquela noite anterior. Ela abaixou o telefone e procurou por Clara entre a equipe que se preparava para o turno da noite. Clara, ela chamou suavemente, sua voz tensa. A senhora Valente está vindo e ela pediu especificamente que você a sirva. Clara parou no meio do que estava fazendo, os talheres imóveis em suas mãos.
Ela pediu especificamente por mim? Helena lá sentiu, seus olhos cheios de preocupação. Eu posso dizer que você está doente esta noite ou trocar seu turno. Clara olhou para Helena. Ela pensou no dinheiro que ainda faltava, no padre Thomas deitado no hospital, na realidade de que se ela fugisse uma vez, haveria uma segunda vez, e depois uma terceira, até que se tornasse alguém invisível. Não, disse Clara, eu vou servi-la. Benny, parado por perto, balançou a cabeça, mas não disse nada. Ele apenas a olhou com os olhos de um homem que já havia avisado o suficiente e sabia que desta vez não seria diferente. Meg chegou exatamente às 8 horas. Desta vez não houve surpresa, nenhuma onda de pânico se espalhando pela sala. Apenas aquele silêncio pesado quando ela entrou, sentou-se na mesa 1 e esperou. Clara se aproximou da mesa, com o bloco de pedidos na mão. Boa noite, senhora. O que gostaria esta noite? Meg olhou para ela, mas desta vez não pediu imediatamente. Ela não criticou a comida, não reclamou do serviço, nem pediu água ou um menu. Em vez disso, ela se recostou na cadeira, colocou as duas mãos na mesa e olhou para Clara com uma expressão totalmente diferente. Não o olhar raivoso da noite anterior. Um olhar medidor, um olhar calculista, como alguém tentando ler um livro que não conseguia largar. Clara, certo? Meg perguntou. Sim, senhora, Clara respondeu, mantendo a voz firme. Meg inclinou a cabeça ligeiramente. De onde você é? A pergunta inesperada fez Clara piscar, mas ela respondeu rapidamente. Da Zona Sul, senhora? Senhora. Meg deu um pequeno aceno como se esperasse essa resposta. Onde está sua família? Clara engoliu em seco. Eu não tenho família que eu saiba. Meg não reagiu imediatamente. Ela deixou essa resposta pairar no ar por alguns segundos, como se pesasse seu valor. Então ela perguntou novamente. Então, onde você foi criada? Em lares adotivos, respondeu Clara. Sua voz permaneceu calma, mas cada pergunta a aproximava de partes da memória que ela não queria que fossem tocadas, especialmente não aqui, na frente desta mulher. Educação. Clara hesitou por um segundo. Diploma de conclusão do ensino médio. Meg levantou uma sobrancelha ligeiramente. Sem faculdade? Não, senhora. Meg olhou para Clara por mais um momento. Então ela sorriu, mas não foi um sorriso de simpatia ou bondade. Foi o sorriso de alguém que acabara de confirmar exatamente o que suspeitava. Então você não tem família, nem educação, nem raízes. Ela falou lentamente, cada palavra clara. E você acha que merece estar aqui neste restaurante servindo minha família? Essas palavras não foram altas. Meg não gritou. Ela não precisava. Cada palavra foi escolhida com cuidado e disparada como uma agulha, precisa e cruel. Clara a sentiu perfurar a armadura que ela passou 27 anos construindo. Não porque Meg estivesse errada, porque Meg mirou diretamente na coisa que Clara mais temia. Sem raízes, ninguém pertencendo a lugar nenhum. Ela sentiu o nariz arder, os olhos queimarem pela primeira vez desde que se tornou adulta. Desde que saiu da casa de Pearl Jennings, desde que dormiu nas ruas de Chicago no auge do inverno, Clara quase chorou na frente de uma estranha. Mas então ela viu os olhos de Meg, à espera neles, esperando que ela quebrasse, esperando que ela se desculpasse, esperando que ela provasse que Meg estava certa, que ela era apenas o tipo de pessoa fraca que não merecia estar ali. E Clara entendeu que não se tratava de comida. Não se tratava de serviço. Meg havia retornado esta noite não por causa do bife ou por causa do restaurante. Ela havia retornado porque Clara ousou olhá-la nos olhos. E Meg Valente precisava quebrá-la para provar que ninguém tinha o direito de fazer isso. Clara piscou uma vez. As lágrimas recuaram, suas costas se endireitaram e ela respondeu, sua voz não mais alta que a de Meg, mas firme como uma rocha. Eu conquistei tudo o que tenho sozinha. Meg não reagiu imediatamente, mas naquele momento, algo piscou em seu rosto. Não raiva, não desprezo. Surpresa, pequena, quase impossível de pegar. Mas estava lá, porque aquelas palavras, a maneira como Clara se postou, a maneira como ela ergueu o queixo quando as disse, despertaram algo em Meg de muito longe, muito antigo, muito doloroso, algo que ela não conseguia nomear. Ela olhou para Clara por mais alguns segundos, depois desviou o olhar, abriu o menu
e pediu como se nada tivesse acontecido. Mas sua mão tremeu ligeiramente quando ela virou a página, e ela não sabia por quê. Maggie tinha acabado de fazer o pedido quando a porta nos fundos do restaurante, a porta privada que levava ao andar de cima que apenas a família usava, se abriu. Nico entrou no noir. Desta vez, não houve surpresa como na noite anterior. Desta vez, ele veio com um propósito. 2 horas antes, Vera ligou para ele com uma breve atualização. A garota no arquivo, aquela que entrou no sistema de adoção de Indiana no ano de 2002, agora morava na zona sul de Chicago. Vera ainda não havia confirmado sua identidade, mas acrescentou uma frase que fez Nico pousar seu copo de uísque no meio do caminho. O endereço dela corresponde à área onde um dos novos funcionários do Noir mora. Nico não acreditava em coincidências. Em seu mundo, coincidência era o que pessoas ingênuas usavam para explicar as coisas que não queriam ver. Ele caminhou pelo restaurante, nem apressado, nem lento. Tristan não estava com ele desta vez. Nico queria vir sozinho. Ele queria observar sem a presença ameaçadora de seu braço direito ao seu lado, deixando todos mais tensos do que o necessário. Seus olhos varreram a sala e pararam na mesa 1. Maggie estava sentada lá, o menu já fechado, seu rosto carregando a expressão friamente satisfeita de alguém que acabara de vencer uma pequena batalha. Clara estava a poucos passos da mesa, suas costas ainda retas, mas seus olhos ligeiramente vermelhos. Não o suficiente para uma pessoa comum notar. Mas Nico não era uma pessoa comum. Ele olhou para ela e soube na hora. Ela acabara de ser atacada, não com as mãos, com palavras. Nico caminhou direto para a mesa 1. Maggie olhou para o filho, sua expressão mostrando um lampejo de surpresa que ela rapidamente escondeu. Nico, você está adiantado. Nico não se sentou. Ele ficou ao lado da mesa, olhou para a mãe, depois para Clara e de volta para a mãe. Ele não precisava perguntar o que havia acontecido. Ele leu a situação em questão de segundos, da mesma forma que lia todas as situações de sua vida, rapidamente, com precisão e sem precisar que ninguém explicasse. Chega, mãe! Sua voz não era alta, não era raivosa, era simplesmente final, de uma forma que qualquer um que conhecesse Nico entenderia. Este era o ponto final, não o começo de uma discussão. Maggie franziu a testa. Você está defendendo uma garçonete contra sua mãe de novo? Nico olhou para ela. Não estou defendendo ninguém. Estou dizendo que já chega. Os dois se olharam. Entre eles havia uma tensão que existia há muito tempo. Não apenas desta noite ou da noite anterior, mas desde o dia em que Franco morreu e Nico assumiu o poder. Maggie nunca aceitou totalmente que seu filho era agora quem tomava a decisão final. E Nico nunca deixou de amar sua mãe. Mas ele também nunca cedeu quando ela ultrapassava um limite. Maggie se levantou, pegou sua bolsa e vestiu o casaco. Ela não disse mais nada. Ela não precisava. Seu silêncio carregava mais peso do que qualquer ameaça falada. Ela saiu do noir pela segunda vez em 4 dias, e desta vez, seus passos eram mais rápidos, mais duros, como se estivesse contendo algo maior que a própria raiva. A porta se fechou. Nico permaneceu ao lado da mesa 1. Ele se virou para Clara. Ela ficou parada, seu bloco de pedidos apertado na mão, seus olhos fixos à frente. Ela não parecia grata. Ela não abaixou a cabeça. Ela não se desculpou. Ela apenas ficou ali como se este fosse apenas mais um dia comum na cadeia de dias extraordinários que ela chamava de sua vida. Nico perguntou, sua voz baixa e tão inesperada que nem ele sabia por que estava perguntando. Você está bem? Clara piscou. Ela olhou para ele e por um momento o cansaço constante em seu rosto suavizou ligeiramente. Não porque ela confiasse nele, porque aquela pergunta, aquelas 3 palavras simples, eram algo que ela raramente ouvia de alguém, muito menos de um homem como Nico Valente. Estou bem, ela respondeu. Ela fez uma pausa por um instante e depois acrescentou. Obrigada. Nico não respondeu ao agradecimento. Ele apenas olhou para ela, e então um pequeno detalhe chamou sua atenção. Clara inclinou a cabeça ligeiramente para a esquerda quando falou, um movimento natural e inconsciente, como se o fizesse a vida toda sem nunca saber. Nico ficou imóvel. Ele conhecia aquele movimento. Ele o vira milhares de vezes. Sua mãe inclinava a cabeça exatamente da mesma maneira sempre que estava pensando ou tentando conter uma emoção. O mesmo ângulo exato, o mesmo lado exato. E de repente, os olhos castanhos profundos de Clara,
A maneira como ela mantinha as costas retas quando encurralada, a recusa teimosa em se curvar. Todas as coisas que ele vira em seus 2 encontros se juntaram em uma imagem que ele ainda não conseguia ver com clareza total, mas o suficiente para fazer seu coração perder uma batida. Ele não disse mais nada. Ele não podia, porque se abrisse a boca agora, temia que sua voz traísse algo que sua mente ainda não estava pronta para admitir. Ele deu a Clara um pequeno aceno, virou-se e caminhou em direção à porta privada. Mas quando a porta se fechou atrás dele, Nico parou no corredor escuro. Ele se encostou na parede, fechou os olhos, e a imagem que surgiu em sua mente não era Clara Wynne parada no restaurante esta noite. Era uma menina de 3 anos com um cabelo castanho, cacheado, que sempre inclinava a cabeça para a esquerda sempre que sorria e o chamava pelo nome que ninguém o chamava há 24 anos. Irmão. Nico abriu os olhos, sua mão se fechou em um punho. Ele pegou o telefone e ligou para Vera. Ela entendeu no primeiro toque. Tudo o que você tem sobre a garota da Zona Sul, disse Nico, sua voz rouca. Traga para mim esta noite. Vera Santos não dormiu naquela noite. Depois da ligação de Nico, ela limpou sua mesa, deixando apenas os documentos conectados a um nome: Clara Wynne. Ela começou com o arquivo de entrada do sistema de adoção de Indiana que encontrara na semana anterior. O arquivo afirmava que Clara Wynne, com aproximadamente 3 anos de idade, havia sido colocada no Departamento de Serviços Infantis de Indiana no outono de 2002. A criança havia sido entregue por uma mulher que alegava ser sua tia materna, uma mulher chamada Marie Novak. No papel, Marie Novak forneceu um endereço nos subúrbios de Indianápolis, um número de telefone e um conjunto de documentos que incluíam uma certidão de nascimento falsa e um cartão de segurança social para a criança. Tudo era falso. Vera havia verificado. O endereço era um terreno baldio. O número de telefone não existia. E o cartão de segurança social havia sido emitido por uma fonte que não pertencia a nenhuma agência federal. Isso era falsificação profissional, do tipo que apenas redes de crime organizado produziam. Vera se concentrou no nome Marie Novak. Ela o passou por todos os bancos de dados a que tinha acesso, tanto legais quanto ilegais. Nada correspondia. Marie Novak não existia. Mas Novak existia. Vera mudou para pesquisar todas as mulheres com o sobrenome Novak que já estiveram conectadas à área de Chicago entre 1995 e 2003. A lista era longa, mas Vera filtrou pacientemente cada nome. Às 3 da manhã, ela encontrou Rita Novak, nascida em 1968, cidadã americana, de origem do leste europeu. Ela havia trabalhado como empregada doméstica para várias famílias ricas na área de Chicago a partir de meados dos anos 90. E de 1998 a 2002, Rita Novak foi oficialmente empregada pela família Valente como empregada pessoal de Margaret Valente. Vera parou e olhou para a tela. 4 anos. Rita Novak viveu na casa dos Valente por 4 anos, cuidando da família, confiada por Maggie. E Rita Novak desapareceu na mesma noite em que Sofia Valente desapareceu, no outono de 2002. Vera abriu outra camada de dados. Ela pesquisou registros policiais, relatórios de pessoas desaparecidas, qualquer coisa conectada a Rita. Depois de 2002, não havia quase nada. Rita Novak desapareceu de todos os sistemas como se nunca tivesse existido. Nenhum novo endereço, nenhum registro fiscal, nenhuma renovação de carteira de motorista. Mas Vera encontrou uma coisa. Um relatório interno do FBI de 2006 ligado a uma grande investigação sobre uma rede de tráfico humano que operava no meio oeste. O relatório listava indivíduos suspeitos de conexões com a rede. Nome número 17 na lista: Rita Novak. Papel suspeito: coleta e transporte de crianças. Vera empurrou a cadeira para trás da mesa e entrelaçou as mãos atrás da cabeça. O quadro estava começando a se formar. Rita Novak não era uma sequestradora qualquer. Ela estava conectada à rede de tráfico antes mesmo de entrar na casa dos Valente. Talvez ela devesse a eles, talvez ela tenha sido forçada. Mas o resultado foi o mesmo. Ela tirou Sofia Valente da casa, entregou-a à rede, e a rede moveu a criança para Indiana, onde lhe deram uma identidade totalmente nova. Clara Wynne, com uma certidão de nascimento falsa, um cartão de segurança social falso
e uma história fabricada sobre uma tia entregando sua sobrinha ao sistema de adoção. Sofia Valente foi apagada do mapa, sem impressões digitais no sistema porque ela tinha apenas 3 anos. Sem fotografias de identificação porque os registros originais foram substituídos. Sem conexão de DNA porque ninguém pensou em procurar uma criança em Indiana quando o sequestro aconteceu em Illinois. A rede calculou tudo cuidadosamente, e eles tiveram sucesso por 24 anos. Vera olhou para o relógio. 4:30 da manhã. Ela reuniu tudo em uma pasta. Os registros de adoção de Indiana, os documentos falsos de Clara, o histórico de Rita Novak, o arquivo de emprego da família Valente, o relatório do FBI e a fotografia da menina de 5 anos em um lar adotivo com olhos exatamente como os de Maggie. Ela ligou para Nico. Ele atendeu no primeiro toque como se também não tivesse dormido. Eu encontrei, disse Vera. Clara Wynne foi colocada no sistema por uma mulher usando o nome falso de Marie Novak. O nome verdadeiro dela era Rita Novak. Ela trabalhou como empregada para sua família de 98 a 2002. Ela desapareceu na mesma noite em que Sofia desapareceu. Silêncio do outro lado da linha. Vera continuou. Rita tinha laços com uma rede de tráfico humano do meio-oeste. O FBI a alistou em uma investigação em 2006, mas nunca a pegaram. A rede criou uma identidade falsa para Sofia, incluindo um cartão de segurança social, e a colocou no sistema de adoção de Indiana sob o nome de Clara Wynne. É por isso que sua família não conseguiu encontrá-la por 24 anos. Ela não desapareceu. Ela foi escondida. O silêncio se estendeu. Vera podia ouvir a respiração pesada do outro lado, lenta e controlada, como se Nico estivesse usando cada grama de força para impedir que algo se despedaçasse dentro dele. Então sua voz veio rouca e tão baixa que Vera quase teve que se esforçar para ouvi-la. Traga tudo para mim esta noite. Na manhã seguinte, antes de ir para o Noir para seu turno da noite, Clara foi ao hospital. O Hospital Mercy, na Zona Sul, não era um lugar para os ricos. Os corredores eram estreitos, as luzes fluorescentes queimavam um branco forte, e o cheiro de antisséptico flutuava por toda parte. Clara passou pela recepção, acenou para a enfermeira de plantão que já a reconhecia e virou para o quarto 27 no final do corredor do 3º andar. O padre Thomas Brennan estava deitado na cama do hospital, suas costas apoiadas por 2 travesseiros finos. Ele parecia mais magro do que da última vez que Clara o visitou, uma semana antes. Sua pele estava cinzenta e suas mãos eram tão finas que Clara podia ver cada veia azul correndo sob a superfície frágil. Mas seus olhos ainda estavam brilhantes, claros, quentes. Os olhos para os quais Clara se voltara por 11 anos, sempre que o mundo parecia pesado demais para carregar sozinha. Minha menina, ele disse quando a viu, sua voz fraca, mas ainda com aquele sorriso familiar. Você chegou cedo hoje. Clara puxou uma cadeira para o lado da cama e colocou um pequeno saco de papel na mesa. Eu trouxe mingau de galinha do lugar na esquina da Halsted Street que você gosta. O padre Thomas sorriu suavemente. Você sempre se lembra. Clara sentou-se em silêncio e o observou comer. Ele comia devagar, uma pequena colherada de cada vez, e Clara notou que sua mão tremia mais do que antes. Ela não disse nada. Ela apenas ficou sentada ali, como fizera tantas vezes antes. Os dois nunca precisaram de muitas palavras. Eles estavam acostumados ao silêncio fácil entre pessoas que se entendiam mais profundamente do que a linguagem jamais poderia. Mas hoje, quando o padre Thomas pousou a colher e olhou para Clara, havia algo diferente em seus olhos. Não o calor habitual. Preocupação, pesada e antiga, como se ele a carregasse há muito tempo. Criança, ele disse, sua voz mais lenta que o normal. Há algo que eu deveria ter te contado há muito tempo. Clara olhou para ele, sua testa se franzindo ligeiramente. Do que você está falando, padre? O padre Thomas fechou os olhos por um segundo, como se reunisse forças, não força física, mas a força interior para dizer algo que escondera por anos. Você se lembra do pedaço de seda na sua caixa de lata? Clara ficou imóvel. O pedaço de tecido bordado com a letra V. Claro que ela se lembrava. Ela o segurara na noite anterior, sentada em sua cama no estúdio escuro, imaginando o que significava. Eu me lembro, ela respondeu cuidadosamente. O padre Thomas abriu os olhos e olhou diretamente para ela.
Quando você veio para a igreja aos 16 anos, você trouxe aquela caixa com você. Você adormeceu na sua primeira noite lá, e eu vi a seda escorregar da caixa. Eu a peguei e vi o V. Clara ouviu e seu coração começou a bater mais rápido, embora ela não entendesse por quê. O padre Thomas continuou. Eu não pensei muito nisso na época, mas alguns meses depois que você se estabilizou, eu olhei o tecido com mais cuidado. Aquele tipo de seda não era seda comum. Era tecida sob medida, especialmente encomendada, do tipo que apenas famílias muito ricas usavam. E o V era bordado à mão com fio de prata de verdade. Clara sentiu o ar no quarto do hospital ficar pesado. Eu investiguei, ele disse. Perguntei a algumas pessoas que conhecia na diocese, pessoas com conexões com os círculos superiores de Chicago, e descobri que havia uma família aqui que costumava encomendar exatamente aquele tipo de tecido de seda para bordar iniciais para as crianças da família. O padre Thomas fez uma pausa e respirou com dificuldade. A família Valente. O nome ecoou pelo pequeno quarto do hospital como um sino. Clara sentiu o sangue sumir de seu rosto. Valente, a família dona do Noir, a família a que Meg pertencia, a família que Nico Valente agora liderava. O que você está dizendo? Clara perguntou, sua voz mais baixa que o normal. O padre Thomas pegou a mão dela. Sua mão era fina, mas quente. Eu não tenho provas, criança, apenas suspeitas. Um pedaço de pano não é suficiente para provar nada. Mas eu sei quem são os valentes. Eu sei que eles são perigosos. Se eu te levasse até eles e estivesse errado, você poderia ter sido colocada em perigo. E se eu estivesse certo? Ele parou, sua voz tremendo levemente. Eles poderiam ter te levado para longe de mim. Clara olhou para ele. Ela viu lágrimas se acumulando nos cantos dos olhos daquele homem de 70 anos. O homem que passou 11 anos ensinando a ela que ela tinha valor, que merecia ser amada, que não era a criança descartada que as pessoas lhe disseram que ela era durante toda a sua infância. Você é a única filha do meu coração que eu já tive, ele disse, sua voz embargada. Eu tive medo de te perder. Eu sei que foi egoísta, mas eu tive medo. Clara apertou os dedos em volta da mão dele. Ela não estava com raiva. Ela não podia estar com raiva deste homem. Mas a pergunta dentro dela surgiu mais forte do que nunca. Você está dizendo que eu posso pertencer à família Valente? O padre Thomas olhou para ela, seus olhos cheios de uma dor carregada por muito tempo. Estou dizendo que alguém te roubou de pessoas que ainda podem estar te procurando. Clara puxou a mão de volta e a colocou contra o peito. Seu coração batia descontroladamente. O tecido de seda bordado com a letra V. A fotografia polaroid de uma menina em um vestido branco. A escrita desbotada no verso. Sofia, 2 anos. Meg Valente olhando para ela no restaurante com aquela expressão estranha. Meio ódio, meio assombrada por algo que ela não conseguia nomear. Nico Valente perguntando se ela estava bem com uma voz diferente de qualquer outra que ela já ouvira de um homem poderoso. Tudo estava começando a se encaixar. Embaçado, ainda não claro, mas o suficiente para Clara sentir como se o chão sob seus pés não fosse mais sólido. Ela se levantou, se inclinou, beijou a testa do padre Thomas e disse suavemente, não estou com raiva de você. Então ela saiu do quarto do hospital, pelo corredor branco, e empurrou as portas do hospital para o ar frio lá fora. Ela ficou na calçada, olhando para a movimentada rua da Zona Sul e sentiu que toda a sua vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Porque se o que o padre Thomas disse fosse verdade, então nos últimos 24 anos, ela não tinha sido uma criança abandonada. Ela tinha sido uma criança roubada. Naquela noite, Vera Santos estava do lado de fora da porta da cobertura no 42º andar da Torre Valente, com uma pesada pasta de couro na mão. Tristan abriu a porta, deu um breve aceno e a conduziu para o escritório. Nico estava ao lado da parede de vidro com as costas viradas, olhando para Chicago. Ele não se virou quando ouviu os passos. Coloque na mesa, ele disse. Vera colocou a pasta na mesa de madeira escura, abriu os fechos e começou a tirar as coisas uma por uma. Primeiro veio o arquivo de entrada do sistema de adoção de Indiana. O original havia sido fotocopiado dos arquivos do Departamento de Serviços Infantis e afirmava claramente: Clara Wynne, aproximadamente 3 anos, entregue por Marie Novak. Relacionamento autodeclarado como tia materna. Em seguida veio o arquivo de antecedentes de Rita Novak.
4 páginas documentando todo o seu rastro. Empregada como empregada doméstica pela família Valente a partir de 98, desapareceu na noite em que Sofia desapareceu. Seu nome aparecendo em um relatório do FBI sobre a rede de tráfico do Meio Oeste em 2006. Depois disso, vieram os documentos falsos. A certidão de nascimento de Clara Wynne, o cartão de segurança social criado pela rede. Vera colocou cada item na mesa em ordem, de forma organizada e precisa, como fizera centenas de vezes em sua carreira. Mas quando ela tirou o último item, sua mão parou por um instante. Uma fotografia, uma impressão em preto e branco feita de uma digitalização mostrando uma menina de cerca de 5 anos no quintal de um lar adotivo. E no verso da fotografia, Vera havia anexado uma pequena nota manuscrita. De acordo com o arquivo médico do lar adotivo, a criança tem uma marca de nascença em forma de crescente atrás da orelha esquerda. Vera colocou a fotografia na mesa ao lado dos outros arquivos. Você deveria olhar isso, ela disse. Nico finalmente se virou. Ele caminhou até a mesa e ficou olhando para os documentos dispostos sobre a madeira. Seus olhos passaram pelo arquivo de entrada, pelo histórico de Rita, pelos documentos falsos. Seu rosto não mudou. Ele havia lido milhares de arquivos em sua vida, a maioria sobre inimigos, parceiros ou pessoas que estavam prestes a se tornar um ou outro. Ele estava acostumado a absorver informações sem permitir que a emoção interferisse. Mas quando seus olhos pararam na fotografia da menina, e quando ele leu a nota de Vera sobre a marca de nascença, em forma de crescente atrás da orelha esquerda, tudo dentro dele parou. Ele não se moveu, não respirou, não piscou. Uma marca de nascença em forma de crescente atrás da orelha esquerda. A memória veio sem aviso, com tanta força que ele sentiu o chão da cobertura se mover sob seus pés. Ele tinha 13 anos, sentado no chão da sala de estar na mansão da Gold Coast com Sofia em seu colo. Ela tinha acabado de tomar banho, seu cabelo castanho cacheado ainda úmido, o cheiro de sabonete infantil suave e limpo. Ele estava secando o cabelo dela quando viu. Uma pequena marca de nascença marrom clara em forma de lua crescente, escondida atrás da orelha esquerda dela. Mãe, por que a Sofia tem uma pequena lua atrás da orelha? Meg estava sentada no sofá lendo e olhou para cima com um sorriso. Essa é a marca especial dela, ela disse, para que não importa onde ela vá, sua mãe a reconhecerá. Ele se lembrava de Sofia caindo na gargalhada quando ele cutucou levemente a marca de nascença. Ele se lembrava da mãozinha dela envolvendo seu dedo. Ele se lembrava da maneira como ela o chamava por um nome que ainda não conseguia pronunciar claramente. Nico. Então a memória saltou para outra noite, a noite em que tudo acabou. Ele tinha 13 anos, parado na porta do quarto de Sofia. O quarto estava vazio, o berço estava vazio. O cobertor ainda estava dobrado como se ninguém tivesse dormido lá na noite anterior. Mas ele sabia que ela tinha. Ele havia lido uma história para ela antes de dormir. Atrás dele, o som do grito de sua mãe rasgou o silêncio da manhã. Meg estava de joelhos no corredor, agarrada à parede, chorando o nome de Sofia repetidamente como uma oração desesperada. Seu pai, Franco, estava no escritório, quebrando tudo na mesa com os punhos. O telefone, a luminária, o porta-retratos, tudo voou para o chão em pedaços. Nico, de 13 anos, ficou na porta do quarto de sua irmã e não chorou, não falou, não se moveu. Mas algo dentro dele morreu naquela manhã. E a partir de então, aquele menino de 13 anos nunca mais voltou. Outra pessoa cresceu das cinzas, mais fria, mais dura, mais perigosa. Esse homem estava agora na cobertura, agarrando a borda da mesa com tanta força que a madeira rangeu sob seus dedos. É ela, disse Nico, sua voz tão rouca que Vera quase não a reconheceu. Vera olhou para ele. Ele estava lá agarrando a mesa como se fosse a única coisa que o impedia de desmoronar. Não, ela disse cuidadosamente. Essas são evidências muito fortes, mas precisamos de um teste de DNA para confirmar. Sem DNA, qualquer advogado... Eu já sei, Nico interrompeu. Ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Não havia lágrimas, mas estavam vermelhos, como se todos os sentimentos que ele enterrou por 24 anos estivessem tentando romper de uma vez. Eu já sei que é ela. Vera ficou em silêncio. Ela trabalhava com Nico há 3 anos.
Ela ouvira dar ordens a seus homens, negociar com rivais, lidar com situações que a maioria das pessoas comuns nunca gostaria de saber que existiam. Mas ela nunca o vira assim. Nico soltou a mesa e voltou para a parede de vidro. Ele pressionou a testa contra o vidro frio e fechou os olhos. Chicago piscava sob ele, mas ele não via nada disso. Ele via apenas o rosto de uma menina de 3 anos, cabelo castanho cacheado, uma pequena lua atrás da orelha esquerda, rindo em seu colo na sala de estar da mansão 24 anos antes. E agora aquela menina tinha 27 anos, morando em um pequeno estúdio na Zona Sul, servindo mesas em seu próprio restaurante, e acabara de ser humilhada por sua própria mãe, na frente de todo o restaurante, enquanto ninguém sabia. Para entender esta história, temos que voltar 24 anos, a uma noite de outono em 2002, dentro da mansão Valente na Gold Coast de Chicago. A noite em que tudo começou a desmoronar. Rita Novak trabalhava para a família Valente há 4 anos. Ela chegou em 98, contratada por uma agência de pessoal doméstico respeitável, com uma verificação completa de antecedentes. No papel, Rita era uma mulher de meia-idade de origem do leste europeu, trabalhadora, quieta e impecável. Na realidade, ela se tornou alguém em quem Meg Valente confiava mais do que qualquer pessoa fora da família. Rita limpava os quartos, preparava o café da manhã, passava as camisas de Franco e, o mais importante, Rita cuidava de Sofia, a filha pequena da família, de 3 anos, com cabelo castanho cacheado, um riso fácil e o hábito de inclinar a cabeça para a esquerda sempre que ouvia alguém falar. Meg permitia que Rita desse banho em Sofia, lesse para Sofia e a embalasse para dormir nas noites em que estava ocupada recebendo convidados ou acompanhando Franco. Rita sabia a hora de dormir de Sofia. Ela sabia qual urso de pelúcia a menina mais gostava. Ela sabia que Sofia tinha medo do escuro e sempre precisava de sua luz noturna. Rita sabia de tudo, e era exatamente por isso que ela foi escolhida. Ninguém na família Valente sabia que, antes de vir trabalhar para eles, Rita carregava uma dívida que nunca poderia pagar. Em meados dos anos 90, quando acabara de imigrar para a América, Rita precisava de dinheiro, de documentos, de um lugar para morar. Ela recorreu a pessoas de sua própria comunidade, e essas pessoas a levaram a uma rede de tráfico que operava em todo o meio-oeste. Essa rede não lidava com drogas ou armas. Eles lidavam com pessoas, principalmente crianças. Eles emprestaram dinheiro a Rita, a ajudaram a estabilizar sua vida, criaram um histórico limpo para ela para que pudesse conseguir trabalho e então esperaram. Esperaram 4 anos até que Rita estivesse exatamente na posição que precisavam. A ameaça veio no verão de 2002. Um homem que Rita nunca tinha visto antes apareceu do lado de fora do portão dos fundos da mansão enquanto ela estava comprando mantimentos. Ele falou brevemente. A dívida estava vencida. Rita a pagaria em dinheiro ou de outra forma. A outra forma era entregar uma criança. Rita implorou. Ela disse que encontraria uma maneira de conseguir o dinheiro. O homem riu e disse que ela tinha até o final do outono. Senão, ela desapareceria no lugar da criança. Rita viveu com medo por 3 meses. Ela não conseguia dormir. Perdeu peso. Meg até perguntou se ela estava doente e lhe deu 2 dias de folga. Essa gentileza só piorou a dor de Rita. Mas o medo era maior. O medo era sempre maior. Naquela noite, aquela noite de outono, Meg foi a uma gala de caridade no Palmer House Hotel, no centro de Chicago. Franco voou para Nova York para tratar de negócios e não voltaria até a manhã seguinte. Nico, de 13 anos, foi dormir às 10 depois de ler uma história para Sofia. A mansão estava silenciosa. Havia apenas Rita e Sofia. Rita pegou Sofia nos braços perto da meia-noite. A menina estava sonolenta, meio adormecida, meio acordada, agarrada ao seu urso de pelúcia familiar. Rita a carregou pelo corredor dos fundos, desceu as escadas da cozinha e saiu pela porta traseira que levava ao jardim. Cada passo parecia pesado como pedra. Do lado de fora do portão dos fundos, uma van preta já esperava, com as luzes apagadas, o motor zumbindo baixo. Rita entrou no quintal, o vento frio do outono movendo-se ao seu redor. Sofia começou a acordar. A menina abriu os olhos e olhou ao redor com olhos castanhos sonolentos. E não viu seu quarto familiar. Não viu a luz noturna. Não viu seu berço. Sofia começou a chorar. Mamãe, mamãe.
Aquele choro rasgou a noite silenciosa. Rita segurou a menina com mais força e andou mais rápido. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas seus pés não pararam. A porta da van se abriu. Uma mão se estendeu de dentro. Rita colocou Sofia nos braços do homem na van. Sofia gritou, suas mãozinhas se estendendo para Rita, porque Rita era o único rosto familiar que a menina podia ver naquele momento. Mamãe. A porta da van se fechou. A van partiu na escuridão sem faróis, virou na pequena estrada atrás da Gold Coast e desapareceu. Rita permaneceu no jardim sozinha, com os braços vazios. Ela ficou ali por 10 minutos ou talvez uma hora. Ela não conseguia se lembrar. Então ela voltou para dentro, pegou a pequena bolsa que já havia preparado debaixo da cama em seu quarto e deixou a mansão Valente. Ela nunca mais voltou. Em um ato final e desesperado de culpa, Rita costurou o pequeno retalho de seda com o monograma V e a Polaroid de Sofia no forro escondido do urso de pelúcia da menina, sabendo que os traficantes verificariam apenas seus documentos e não seu brinquedo. Sofia Valente, de 3 anos, foi levada através das fronteiras estaduais naquela mesma noite de Illinois para Indiana. 2 dias depois, uma mulher que se autodenominava Marie Novak entregou a menina diretamente ao Departamento de Serviços Infantis de Indiana, usando um conjunto de documentos falsos profissionais com o nome de Clara Wynne. A rede de tráfico calculou que desaparecê-la no vasto e anônimo sistema estadual imediatamente era mais seguro do que mantê-la com contatos privados que pudessem falar. Seus corações estavam partidos pela perda. E assim, no outono de 2002, Clara Wynne, de 3 anos, foi oficialmente processada no sistema de adoção do estado de Indiana como uma criança abandonada. A partir daí, a menina começou um caminho de 13 anos que nenhuma criança deveria ter que suportar. 4 famílias adotivas, 3 lares coletivos e Pearl Jennings. A menina de 3 anos que uma vez chorou por sua mãe no escuro, lentamente esqueceu aquele choro. Ela esqueceu o rosto de sua mãe. Ela esqueceu a casa grande e o cheiro de sabonete infantil. E embora o urso de pelúcia eventualmente tenha se desfeito, ela há muito tempo resgatou o retalho de seda e a fotografia escondidos dentro, mantendo-os em sua caixa de lata como seu único elo com o passado. Ela esqueceu tudo, exceto 2 pequenas coisas dentro da caixa de lata. Um pedaço de seda bordado com a letra V e uma fotografia Polaroid com palavras que ela não entendia. Sofia, 2 anos. No dia seguinte, no final da tarde, Clara estava sentada em sua cama no estúdio, lendo as palavras desbotadas no verso da Polaroid, pelo que parecia ser a 100ª vez, quando a batida veio na porta. Não era a batida de um entregador de comida ou de um vizinho pedindo algo emprestado. Era firme, 3 batidas pares, depois silêncio. O tipo de batida de alguém acostumado a ter a porta aberta sem esperar muito. Clara pousou a fotografia, caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico. Ela congelou. Nico Valente estava no corredor do lado de fora, sozinho. Sem Tristan, sem guarda-costas, apenas ele em um casaco preto, segurando um envelope grosso em uma mão, parado no corredor desgastado que cheirava a gesso úmido e tinta descascada. Ele parecia tão deslocado que parecia irreal, como se alguém tivesse recortado sua imagem da revista Forbes e a colado na foto errada. Clara abriu a porta, seus olhos desconfiados. — O que você está fazendo aqui? Como chegou aqui? Nico olhou para ela. — Eu sei o seu endereço. Eu sei o endereço de todos os meus funcionários. A resposta foi direta, mas não ameaçadora, apenas verdadeira. — Preciso falar com você, disse ele. — Posso entrar? Clara hesitou por alguns segundos. O instinto de sobrevivência que ela afiou ao longo de 27 anos lhe dizia que não deveria convidar um chefe da máfia para sua casa. Mas havia algo diferente nos olhos de Nico esta noite. Diferente de todas as vezes anteriores. Não frio, não curiosidade calculista. Algo que ela não conseguia nomear, algo pesado. Ela se afastou. Nico entrou. Ele não disse nada nos primeiros segundos. Seu olhar percorreu o quarto, paredes rachadas, uma lâmpada piscando, uma cama estreita, com um cobertor fino dobrado, um fogão de uma boca, uma mini geladeira zumbindo suavemente, uma janela voltada para os trilhos do trem elevado. Clara seguiu seu olhar e sentiu o impulso de explicar, de dizer que estava economizando dinheiro para outra coisa, que isso era apenas temporário, mas ela se conteve. Ela não devia a ninguém uma explicação por sua vida.
Nico sentou-se na única cadeira velha. Ele colocou o envelope em seu colo, mas ainda não o abriu. Em vez disso, ele olhou para Clara e perguntou, sua voz baixa: "Conte-me sobre sua vida." Clara cruzou os braços e se encostou na parede oposta. "Por quê?" "Porque eu preciso ouvir." Clara olhou para ele por mais tempo que o normal. Então ela falou brevemente, sem emoção desperdiçada. Da maneira como estava acostumada a contar essa história para assistentes sociais, para professores, para famílias adotivas que precisavam saber sua história antes de decidir se a queriam ou não. "Entrei no sistema de adoção em Indiana quando tinha cerca de 3 anos. Não havia registros dos meus pais biológicos. Fui colocada com 4 famílias adotivas diferentes. A última família era abusiva. Fugi quando tinha 16 anos e vim para Chicago. Um padre na Zona Sul me acolheu. Ele é a única família que já tive." A cada frase que Clara falava, Nico sentia como se alguém estivesse apertando algo dentro de seu peito. Pouco a pouco. 4 famílias adotivas. Abuso. Fugindo aos 16. 13 anos no sistema. Sua irmã passou 13 anos em um sistema que todos na América sabiam que poderia ser um dos lugares mais cruéis para uma criança. "Você guardou alguma coisa de quando era pequena?" Nico perguntou. Clara o estudou por mais um momento, depois se abaixou sob a cama e puxou a caixa de lata. Ela a abriu e colocou as 2 coisas na cama. O pedaço de seda bordado com a letra V e a fotografia polaroid da menina no vestido branco. Nico olhou para a seda. Sua mão se estendeu, depois parou no meio do ar. Então ele a pegou. Seus dedos tocaram o fio de prata costurado no V e ela viu sua mão tremer. Claramente impossível de esconder. A mão que ela vira parar guarda-costas com um único gesto. A mão que controlava um império do submundo inteiro estava tremendo por causa de um retalho de seda não maior que a palma de sua mão. Ele pousou a seda, pegou a polaroid e a virou. As palavras desbotadas no verso diziam: "Sofia, 2 anos." Nico fechou os olhos. 1 segundo, 2 segundos. Quando os abriu novamente, estavam vermelhos. E quando ele olhou para Clara, ela percebeu que ele não a estava olhando como um homem olha para uma funcionária. Ele não a estava olhando como um estranho olha para uma mulher que precisa de proteção. Ele a estava olhando como alguém olha para a pessoa que procurou por metade de sua vida. "Seu nome verdadeiro não é Clara," ele disse, sua voz rouca, quase quebrando. "Seu nome verdadeiro é Sofia. Sofia Valente. Você é minha irmã." O quarto ficou em silêncio. O trem elevado passou roncando lá fora, sacudindo a parede, mas Clara não o ouviu. Ela ouviu apenas o sangue pulsando em seus ouvidos, rugindo como ondas. A força deixou suas pernas. Ela deslizou para o chão, com as costas contra a parede, as mãos caindo moles ao seu lado. Ela olhou para Nico, seus olhos arregalados, mas não conseguia ver claramente porque tudo à sua frente havia ficado embaçado. Ela era sua irmã, Sofia Valente. Ela tinha uma família. Ela não tinha sido abandonada. Ela tinha sido roubada. Por 24 anos. Ela se perguntou quem era. E agora a resposta estava sentada na cadeira velha em seu estúdio, segurando a fotografia polaroid de seu próprio rosto aos 2 anos de idade. "A mulher que tentou me demitir," Clara sussurrou, sua voz tremendo. "Aquela mulher é minha mãe." Nico assentiu lentamente, pesadamente. Clara fechou os olhos, e naquele pequeno quarto na zona sul de Chicago, com o som do trem do lado de fora da janela e a luz piscando no teto, 2 irmãos se olharam pela primeira vez em 24 anos. Nenhum deles disse mais nada. Eles não precisavam, porque às vezes o silêncio entre pessoas ligadas pelo mesmo sangue diz mais do que qualquer palavra jamais poderia. O carro preto se movia por Chicago à noite. Clara sentou-se no banco de trás ao lado de Nico, em silêncio. Pela janela, a cidade mudava lentamente de prédios antigos, vitrines fechadas e os trilhos do trem elevado da zona sul para ruas mais largas, mais árvores e luzes mais quentes. Então o carro virou para Gold Coast, onde mansões de pedra cinzenta ficavam recuadas atrás de portões de ferro e gramados largos. Clara olhou através do vidro e sentiu que a distância entre aqueles 2 mundos não era medida apenas em quilômetros, mas em uma vida inteira. O carro parou em frente a um enorme portão de ferro. O portão se abriu automaticamente. A mansão Valente apareceu além dele.
3 andares de pedra cinzenta, janelas altas e uma luz amarela e quente brilhando de dentro. Um jardim amplo, árvores bem aparadas, um caminho pavimentado em pedra natural. Clara saiu do carro, ficou na calçada e olhou para a casa. Ela passou 24 anos em lares adotivos, na casa de Pearl Jennings, nas ruas, em um estúdio menor que o banheiro desta casa. E isso deveria ter sido dela. Nico ficou ao lado dela, mas não a apressou. Ele a deixou ficar ali pelo tempo que ela precisasse. Então Clara respirou fundo e o seguiu para dentro. Dentro da mansão, tudo parecia pesado. Pesado no sentido de luxo, idade e história. Pisos de mármore, uma escada em espiral coberta por um tapete vermelho escuro, tetos altos com lustres de cristal, pinturas a óleo nas paredes. Mas Clara não olhou para nenhuma dessas coisas. Seus olhos foram atraídos para uma fotografia pendurada na parede do corredor do primeiro andar, bem ao lado do pé da escada. Era uma fotografia grande em uma moldura de madeira escura. Nela, uma jovem de cabelo preto e olhos brilhantes segurava uma menina pequena em um vestido branco. A mulher sorria. A menina sorria. A luz do sol entrava pela janela atrás delas, cobrindo ambas com um brilho dourado suave. Clara parou de andar. Ela reconheceu a mulher na fotografia como Meg Valente, muito mais jovem, talvez em seus 30 e poucos anos, e a menina em seus braços, com cabelo castanho cacheado e olhos castanhos profundos, sorria com o mesmo rosto que Clara vira na Polaroid que guardara por 24 anos. Clara levantou a mão e tocou a fotografia. Seus dedos se moveram levemente sobre o vidro, exatamente onde estava o rosto da menina. Ela não disse nada. Ela não precisava. Seus olhos diziam tudo em seu lugar. Nico ficou atrás dela, observando. Ele engoliu em seco, mas não disse nada. Então, passos soaram na escada. Meg Valente desceu vestindo uma camisola de seda preta, o cabelo solto, claramente se preparando para dormir. Ela parou no meio do caminho quando viu Nico. Então seus olhos se deslocaram para a pessoa ao lado dele e seu rosto mudou de uma vez. O que ela está fazendo aqui? A voz de Meg era afiada e fria. Exatamente a mesma voz que ela usara dentro do Noir. Ela desceu mais rápido, seus olhos fixos em Clara. Nico, eu já te disse que não quero ver essa garota. Por que você a trouxe para minha casa? Nico olhou para a mãe e então disse algo que nunca dissera a ela em sua vida. Não neste tom. Sente-se, mãe. Não era a voz de um filho. Não era gentil ou paciente. Era a voz do chefe. A voz que fazia seus homens pararem o que quer que estivessem fazendo quando a ouviam. A voz que dizia aos rivais que uma negociação havia acabado. E agora, pela primeira vez, Nico usou essa voz com sua própria mãe. Meg parou na escada, atordoada. Ela olhou para o filho como se não o reconhecesse mais. Em 37 anos, Nico nunca havia falado com ela daquela maneira. Mas Nico não cedeu. Você precisa se sentar e ouvir o que estou prestes a dizer. A gravidade em sua voz fez Meg obedecer sem protestar. Ela desceu o resto da escada, entrou na sala de estar e sentou-se em uma poltrona. Suas costas estavam retas, o queixo erguido, mas seus olhos estavam inquietos. Nico levou Clara para a sala de estar. Ele abriu o envelope e começou a colocar cada página na mesa em frente a Meg, uma página de cada vez, lentamente. Este é o arquivo de entrada do sistema de adoção de Indiana de 2002, ele disse. Uma criança de 3 anos entregue por uma mulher chamada Marie Novak. A página seguinte. Este é o histórico real de Marie Novak. O nome verdadeiro dela era Rita Novak, uma empregada que trabalhou nesta casa de 98 a 2002. O rosto de Meg começou a mudar. A página seguinte. Rita tinha laços com a rede de tráfico do meio-oeste. O FBI a listou em 2006. A rede se especializava em sequestrar crianças e criar identidades falsas. A mão de Meg se apertou no braço da poltrona. A página final. Nico colocou a fotografia da menina de 5 anos em um lar adotivo na mesa. Rita roubou Sofia desta casa há 24 anos. Ela entregou Sofia à rede. Eles criaram documentos falsos e colocaram Sofia no sistema de adoção de Indiana sob o nome de Clara Wynne. Meg olhou para a fotografia. Sua mão tremeu. Sofia cresceu em lares adotivos. Nico continuou, sua voz controlada, mas cada palavra pesada. Ela foi abusada por famílias adotivas. Ela viveu nas ruas. Ela não tinha ninguém.
Ela foi perdida para nós por 24 anos. Mãe por 13 desses anos, antes que uma alma bondosa finalmente a salvasse. Ela viveu naquele inferno. Meg lentamente levantou os olhos da fotografia. Seu olhar se moveu para Clara, que estava perto da porta da sala de estar. E pela primeira vez, Meg realmente a olhou. Não da maneira como olhara para uma garçonete insolente. Não da maneira como olhara para alguém indigno de estar em seu restaurante. Ela a olhou de verdade. Os olhos castanhos profundos, a forma de seu rosto, a maneira como ela mantinha as costas retas mesmo, enquanto seu mundo desmoronava. A recusa teimosa em se curvar. A leve inclinação de sua cabeça para a esquerda. Meg levantou a mão para cobrir a boca. Seus olhos se arregalaram e do fundo de sua garganta um sussurro escapou. Trêmulo, quebrado, carregando 24 anos de dor.